Olá, estamos de volta com mais um bloco do Clube da Bola. Você pode participar do programa mandando a sua mensagem, sua opinião. Tem uma pergunta legal para os comentaristas. Vale enviar foto, vale enviar um vídeo legal aí com a família no estádio, com seu filho fazendo aquele golaço na escolinha. 489-9191-4706. Tem mensagem chegando? Bota na tela aí pra gente dar uma olhadinha nas mensagens que a galera tá mandando pra gente. Ó, o Monsani fala assim: boa tarde, 2-0 pro Leão hoje e amanhã Brusque vence. Torcedor do Avaí e dando aquela secadinha de leve no Figueira. Tem mais uma aí, o Silvio Lenkiu, de Garopaba. O que seria do mundo sem o futebol? Amanhã, aniversário da minha esposa Elisiane. Ela completa 38 anos, o casal havaiano deu pra perceber ali pelos uniformes, legal demais e parabéns aí pra Elisiane, amanhã completando 3.8. Olha só que história legal e curiosa. O goleiro Everton Luiz, aos 44 anos, fez sua estreia no futebol profissional, isso mesmo. Ele joga defendendo o Porto de Porto União, ajudou o time a vencer o Metropolitano por 2-1 na Segundona Catarinense. Nós conversamos com ele para saber um pouco mais sobre essa estreia tardia no futebol profissional. Fala, Everton! Tardio foi a profissionalização apenas, né? Então eu jogo futebol aí desde meus 8 anos. Acho que todo moleque aí do Brasil, grande maioria, né, quer sempre jogar bola. E eu, desde os meus 8 anos ali, eu comecei a atuar nessa posição de goleiro mesmo. Então lá em 1988 eu comecei a fazer minhas primeiras defesas, né, cara? Então jogo no amador aqui da nossa cidade, né, na Vitória Porto União, aí na região, disputando os campeonatos amadores. E quando surgiu a oportunidade aí de ajudar o pessoal ali do Porto, o presidente me ligou na quarta-feira passada ali explicando a situação, os meninos goleiros lá, um acabou tendo um problema particular, foi desligado da equipe e acabou ficando um goleiro apenas, né? Então para disputar um campeonato profissional, um goleiro só não tem como. Então ele me ligou na quarta-feira e, pô, faz uma força aí, ajuda nós, que estamos sem goleiro. Aí a gente fez um corre na quarta, levantou toda a documentação, o jogo estava previamente marcado para domingo, né? Eu fui conhecer a equipe na própria quarta-feira lá no estádio, conhecer os meninos. E na quinta-feira o nome já estava no vídeo, já estava pronto para no domingo, se precisasse jogar, né? A gente já estava lá. Aí a chuva não deixou, né? Choveu muito aqui, o jogo foi transferido e nós jogamos ontem. Então, basicamente foi isso, cara. Uma quarta eu estava em casa tomando minha cervejinha, comendo a batatinha, na outra quarta eu estava lá defendendo o Porto pelo Campeonato Catarinense de Futebol. Que legal. Badá, história legal, né, cara? Nunca é tarde pra começar. O Everton, com 44 anos, é mais velho que eu e que tu também, né? Mais velho que a gente. Começou e eu vi ali que tem estilo, hein? Ele fez uma cerinha, corridinha ali com o freio de mão puxado, certo? Pra matar um tempinho. Fera demais essa história, né? Ah, muito legal. Talvez ele nem imaginasse que fosse ter a proporção que teve, né? Virou uma figura nacional, foi uma matéria que repercutiu em nível nacional, 44 anos, não estava assim, digamos, não está no auge do seu preparo físico, do seu peso, né, cara? Mas é uma história muito legal, muito bacana. Não custa demais lembrar que tem um outro goleiro em atividade no futebol com 44 anos que está fechando o gol na Copa do Futebol de Clubes, que é o Fábio. O interminável Fábio, quanto mais o tempo passa, parece que melhor fica, né? Então o Everton tem em quem se espelhar no Fábio do Fluminense. Mas uma história muito legal, parabéns para ele. Legal. Já que você tocou aí no goleiro Fábio, né? A gente vai falar um pouquinho depois. Ontem foi falha do Everton, do Palmeiras, no segundo gol do Chelsea. Rapidinho, começa com o Cláudio. Eu acho que foi pela demora do poder de reação dele na jogada. Teve o desvio, é verdade, mas ele demorou para reagir na jogada ali e poderia ter feito a defesa. Renato. Falha, sem dúvida alguma. Não foi um frango, não. Teve o desvio. Mas ele falhou. Ele mesmo falou sobre isso, que ele tentou fazer a correção do movimento, mas aí já tinha dobrado a perna, era tarde. Você, Emerson Luiz, que está muito contente com o Flu. Foi falha? Foi, infelizmente, porque ele foi, quando tentou voltar, não deu mais, admitiu, realmente falhou, um goleiro muito experiente e Palmeiras está fora. Por conta dessa falha, claro, no geral, mas ele falhou. Badá, o Everton
do Porto pegava. Eu acho que pegava. Não, foi falha do Everton, né? A bola foi lenta, não foi uma bola muito rápida, não foi uma bola chutada com força. E ela perdeu força no desvio, mas ele falhou. Infelizmente, depois fez uma baita defesa, impedindo o terceiro gol do Chelsea, uma bola que ele espalmou, deu na trave, foi pra fora. Mas no gol que foi decisivo, e vida de goleiro é assim, o Everton do Porto sabe, né? Que você pode fazer 10 defesas importantes. Você falhou em um lance, é aquele que fica. E o Everton do Palmeiras falhou e acabou sendo o gol que tirou o Palmeiras do Mundial. Tá certo. Emerson Luiz, uma geral pra gente de como anda a segundona do goleiro Everton aí do Porto, do Beck. Beck liderando, Carlos Renault como vice-líder e o Juventus ali na terceira posição com uma pontuação semelhante à do Carlos Renault, é isso, né? É isso. Só para lembrar que o Everton do Porto, ele só veio para o jogo, ele explicou ali, é que o Vitor Hugo, goleiro de 18 anos, ele tinha tomado 15 gols em 4 jogos. Aí ele chegou a uma rescisão de contrato com o Porto. Aí um menino do Sub-17, o Andrei, ia estrear, mas precisava de mais um goleiro, por isso que ele foi chamado às pressas. A gente não mostrou ali, mas ele fez uma defesa muito difícil num chute cruzado. E depois o Metropolitano foi muito incompetente, chuveirinho, e ele se consagrou. E no gol que sofreu, ele não teve culpa nenhuma, porque a velocidade da bola no chute do Danilo Nazaré foi muito forte, e ele está acostumado com amador. É um jogador amador e estreou no profissional e vai estar, inclusive, nesse final de semana, hoje, vai estar lá em Imbituba enfrentando o Camboriú. Legal, muito bacana a história aí do Everton. O Beck perdeu a invencibilidade para o Carlos Renault, 1-0. Bom, para entender que não vai o Mancha ganhar esse campeonato achando que só vai com qualidade, com técnica, em nome de jogador, porque a segunda divisão é isso aí, que legal que a gente está mostrando os lances aí. É muita garra, é frio, é batida de fora da área, é muito contato. Enfim, a técnica, às vezes, ela fica de lado. Você precisa ter coração para uma segunda divisão e tem que estar afim. O Metropolitano não teve afim, não esteve afim nesse jogo, mereceu perder para o Porto e o Renault mereceu vencer o Blumenau, que enfrenta o Juventus daqui a pouco às 3 horas aqui no SESI. O Juventus é o terceiro colocado e o Metropolitano joga amanhã contra o Fluminense de Joinville. Está muito embolado ali e hoje, pasmem, o Tubarão seria o time rebaixado. Mas essa segundona tá bem legal aí, tá bem bacana. Vai para a sua 6ª rodada nesse final de semana. 2 jogos hoje, Blumenau e Juventus, Camboriú e Porto. E amanhã, Tubarão e Carlos Renault, Metropolitano e Fluminense. Mas o Carlos Renault, ele tá atrás do Beck e o Juventus também, com apenas 1 ponto de diferença. E tem um jogo atrasado. Não folgou ainda o Carlos... Já folgou, a verdade. Tem um jogo a menos do que os concorrentes. Emerson, os 2 finalistas já garantem para a elite do ano que vem, é isso, né? São pontos corridos e o primeiro e segundo colocados garantem vaga direta na fase semifinal. Aí o terceiro colocado vai pegar o 6º, o 4º vai pegar o 5º. Ida e volta, os 2 se matam ali. Os vencedores vão enfrentar esses 2 primeiros colocados. Aí sempre o campeão e o vice sobem para a Série A. 9 times, o Inter desistiu e o último colocado vai ser rebaixado para a Série C. Esse ano tivemos uma surpresa, né, Cláudio? Um time que veio aí em ascensão da segundona, decisiva da competição. É importante, as surpresas vão acontecendo, né? E a gente precisa, futebol catarinense, quanto mais estrutura equipes e que venham bem estruturadas para essa Série A do Campeonato Catarinense, né? Porque nos últimos anos a gente tem tido algumas surpresas negativas nesse ponto. Tá certo. Falar um pouquinho do Mundial, o técnico Renato Gaúcho, do Fluminense, né? Falou após a classificação para a semifinal da competição do Mundial de Clubes que está rolando nos Estados Unidos. Fala, Renato. Não é qualquer time que elimina o City fazendo 4 gols. Nós sabíamos das dificuldades que nós iríamos encontrar. Mas eu sempre confio no meu grupo. Falei isso para eles logo após a partida ainda, para eles continuarem acreditando, continuarem trabalhando, que dentro do campo que as coisas se decidem. Na maior parte do jogo, nós tivemos o controle do jogo. Soubemos sofrer mais uma vez, principalmente no final do jogo. E o torcedor, seja aqui nos Estados Unidos e principalmente lá no Brasil, vista a camisa tricolor,
vão para a praia, vão passear com o cachorro, vão no shopping, restaurante, ou desfilar, enfim, qualquer canto, usem a camisa, porque o torcedor do Fluminense tem que ter muito orgulho do que esse grupo vem fazendo nessa Copa do Mundo. Então, para nos representar e para nos transmitir esse carinho, eu peço que o torcedor use em todos os cantos do Brasil a camisa. Legal, Renato Gaúcho, Portaluppi. Rapidinho. Cláudio, vou fazer um giro. Começo contigo aqui em Floripa, que está pertinho de mim. Que o Fluminense tem força para dar mais um passo e chegar na decisão? É o patinho feio da história, a menor folha de pagamento nesse Mundial, né? E vem surpreendendo, né? É uma equipe que vem surpreendendo, já faturou quase 330 milhões, pode chegar a meio bilhão se chegar à final desse Mundial. Tem como competir, não é o favorito contra o Chelsea, mas tem como competir, pode chegar sim. Renato Semençati, você vai seguir o conselho do seu xará e amanhã aí no Mampituba, nas quadras do Mampituba, vai treinar o seu tênis com a camisa do Flu? Infelizmente não poderei fazer isso, Marcelo, porque é proibido jogar tênis com camisa de time de futebol. Sabia? Mas vou estar torcendo, evidentemente, para o Fluminense, embora entenda que é uma tarefa muito dura, né? O Chelsea ontem mostrou contra o Palmeiras que, embora é um time muito jovem, tem qualidade. Mas eu diria que o Fluminense enfrentou adversários piores do que o Chelsea e venceu. Então é um jogo vencível, o que será uma grande surpresa termos um brasileiro na final para mim e principalmente esse brasileiro sendo o Fluminense, que é o time de menor investimento entre os brasileiros e de todos que passaram para as oitavas aí do Mundial de Clubes, o Fluminense é o de menor investimento, mas está com o goleiro em uma grande fase e o Renato faz um trabalho que tem que ser elogiado. Em que pese a sua marra de dizer que o bom sou eu e tudo mais, ele tem as suas qualidades para ter levado o Fluminense até agora, independentemente de passar pelo Chelsea ou não. É aquela brincadeira da internet, né? Isso ou aquilo, quem jogou mais? Renato ou Cristiano Ronaldo? Eu, ele disse. Tá certo, é o nosso Renatão. Badá, tá apostando, acho que o Flu pode dar esse passo importante, chegar na... A gente não sabe ainda contra quem, né? Mas chegar até lá? Cara, o Renato tá com liga. E quando ele tá com liga, ele vai indo e vai avançando. O Cláudio falou bem, o Chelsea tem mais investimento, mas eu acho que o momento do Fluminense é melhor. Por isso eu acredito sim que o Fluminense possa ir para a decisão. E aqui no Clube da Bola a gente sempre aprende alguma coisa, né, ô Mancha? Eu não sabia que não podia jogar tênis com camisa de clube de futebol, pois a partir de hoje estou sabendo. Claro. Como é que pode? Né? Renato, rapidinho, não pode mesmo ou é contra a etiqueta do tênis? Está convencionado entre os jogadores que não pode, é inaceitável. O clube que eu jogo aqui, por exemplo, não permite. Entendi. Nos torneios de federação, se você chegar com uma camisa de time de futebol, você é desclassificado por WO. Entendi. Mas Emerson Luiz, se fosse jogar tênis amanhã contra Renato Semençati, iria por baixo com uma camisa do Flu e por cima aquela, né, do jacarezinho jogar tênis. Sim, com certeza eu também não sei, eu acho que o Renato pode confirmar. Não dá pra botar nada por baixo não, hein? Eu acho que é só aquela camisa geralmente branca, né? Porque é um esporte elitista, é um esporte bonito. Realmente os caras ficam muito elegantes. Eu acho que não pode por baixo, né, Renato? Não, nesse caso ninguém vai ver, segue o jogo, né? Lembrando que de branco Então tá bom. só é obrigatório o Wimbledon, né? Os outros torneios pode jogar colorido, não tem problema. Tanto que o Guga colocou cores nas quadras de tênis. Emerson, rapidinho pra gente fechar. Confiante no Flu? Olha, dá pra competir, tá com moral. O Chelsea também cresceu durante a competição. Acredito que tem uma chance, sim. Mas o tricolor ele já tá feliz da vida brasileiro e isso é motivo de orgulho. Tá indo bem, tá legal. Vai pra semifinal, já é um grande feito pro tricolor. Legal. Título? Nem pensar. Mas não, a gente tem que sonhar. Tá certo. Olha, e o mundo do futebol, do esporte, né, foi pego de surpresa com a notícia triste, né? O Diogo da seleção portuguesa e do Liverpool morreu em um acidente de carro na Espanha. Seu irmão, André Silva, também faleceu. O Diogo tinha 26 anos e deixou 3 filhos e a esposa. Tá imagens do Diogo.
defendendo, treinando, né, junto com o Pepe ali atrás, junto com a seleção de Portugal. Notícia muito triste mesmo. Ele tinha que fazer uma viagem do Reino Unido até a Espanha e, por recomendação médica, não foi de avião, porque ele tinha feito uma pequena intervenção cirúrgica, acho que no pulmão. E preferiu ir de carro, acabou sofrendo esse acidente. A gente vai para um rápido intervalo e volta para as considerações finais.